Olá, queridos abençoados, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Queridos, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo aos 500 inscritos, estar agradecendo a você que tornou isso possível, que o nosso canal chegasse a 500 inscritos. Eu quero desejar a todos vocês inscritos que têm acompanhado os meus vídeos, que têm comentado nos meus vídeos, quero desejar a mais plena santa paz do Senhor, a prosperidade, a bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, e que o Senhor possa abençoar a cada inscrito desse canal. E hoje eu estou aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e é a respeito, queridos, sobre o justo viverá pela fé. Então, sem mais demoras, vamos para o estudo. O justo viverá pela fé. O tema de hoje é fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos para a introdução. O tema da justiça sempre permeou a religião com as seguintes perguntas: o que é justiça? Quem é justo? Como ser justificado? A ausência dessas respostas trouxe medo às pessoas, mas a palavra de Deus é a luz que liberta, trazendo paz. A solução para a justiça de Deus diante do pecado humano é esclarecida pelas Escrituras. O livro de Romanos impactou a vida de homens como Agostinho, Lutero e João Wesley. Através das respostas sobre a justiça de Deus em Romanos, esses homens foram usados por Deus para levar a resposta de que somente através da fé podemos ser justificados. Como viver pela fé? Vamos refletir sobre o conceito de justiça em Romanos e ter como exemplo 3 grandes personagens da história cristã. Primeiro, fé para vencer o pecado. A fé nos capacita a vencer o pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas através da fé somos perdoados pelo Senhor. Quando nos confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé. Agostinho de Hipona, 354 a 430 a.C., conhecido como Santo Agostinho, mesmo depois de ser um religioso dedicado, reconheceu que vivia em pecado e buscava uma forma de vencer o pecado. Entendeu que isso é possível através da fé. Escreveu suas confissões, reconhecendo seus pecados de prostituição e tantos outros. Quando pensava na justiça de Deus diante de seus pecados, se via culpado e destinado à condenação. Mas ao estudar a Bíblia em Romanos, descobriu que poderia através da fé ser perdoado e justificado por Deus gratuitamente. Através destas palavras, conseguiu libertar-se dos pecados e da culpa que o atormentavam. Através da fé, a culpa do pecado recebe o perdão de Deus. É isso aí, meus queridos. Como disse o estudo, queridos, antigamente os romanos acreditavam, ou não só acreditavam, mas como viviam essa lei de que os pecados eram perdoados através de obras, através de pagamentos. Então, ou seja, o povo tinha que, para ser perdoado os seus pecados, uma vez confessado, para que fosse perdoado o pecado de cada povo, de cada pessoa, era-se cobrado uma taxa. As pessoas então pagavam impostos aos romanos, ou muitas das vezes faziam sacrifícios. E Martinho Lutero, ao começar a examinar as Escrituras, Martinho então aprendeu que através da fé, colocando a fé em prática e confessando os pecados através da fé,
os pecados eram perdoados por Deus. Então ele viu que o que estava acontecendo naquele meio estava errado. Então Martinho começa a estudar as Escrituras e começa então a palavra fazer efeito na vida de Martinho. E Martinho começa a seguir o que está dentro da palavra de Deus, que ele não precisaria simplesmente estar fazendo um sacrifício da carne, pagando tributo para poder ser perdoados os pecados, uma vez que pela fé os nossos pecados são perdoados, uma vez confesso pela fé, de coração. Então ele viu que o povo estava sofrendo e cada vez ficando mais pobre, porque aqueles que já não tinham que pagar ainda para ser perdoados os pecados, uma vez que só através da fé era muito simples. Então ele começou a ir contra esses preceitos, e Martinho então começa a adotar o que está dentro da palavra de Deus, e é justamente pela fé que o pecado é perdoado. Vamos dar continuidade. Fé para viver a palavra de Deus. A fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Quando nos alimentamos na palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente. Mateus capítulo 4, versículo 4. Através dos mandamentos da lei, ninguém conseguiu ser justificado, mas pela fé somos salvos. Martinho Lutero foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante, mas não passaria de um revolucionário qualquer se o seu movimento não tivesse uma base sólida. A força do protestantismo foi o conhecimento bíblico. Lutero percebeu que as pessoas erravam porque estavam na ignorância e não conheciam a verdade. Então traduziu a Bíblia para a língua do povo, e todos tiveram acesso à palavra de Deus, sendo libertos da ignorância. A partir de conhecer a Bíblia, as pessoas podem aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. A reforma protestante foi uma busca pelo retorno à verdade da palavra de Deus. O texto de Romanos foi inspiração para Lutero pregar que através da fé somos justificados por Deus. Através da fé, a ignorância é vencida como o conhecimento da palavra. Então, meus queridos, quando Martinho começou a estudar a palavra de Deus, ele viu que nós temos não só que viver a palavra de Deus, não só ler, mas como viver também. Uma vez que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina para que não viemos a ser só ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. E Martinho então começa a entender que não somente ele tinha que estudar as Escrituras, mas ele tinha que viver o que estava lá dentro também. Só que Martinho revolucionou, e para que ele pudesse revolucionar, provar que o povo estava errado, a própria lei estava errada com o que eles faziam, ele tinha que ter uma base, um fundamento, porque ele não poderia somente de palavras falar que o povo estava errado, o povo estava perdoando os pecados por sacrifício, por pagamento. Então ele tinha que ter algo concreto, uma base, um alicerce, e essa base, esse alicerce era a palavra a qual ele aprendeu também. Só que, queridos, naquele tempo eles não tinham acesso às Escrituras. Eles muitas das vezes ouviam poucas vezes alguns versículos da Bíblia, e era em latim, e eles não podiam ler. O que Martinho fez? Martinho então começa a traduzir a Bíblia na língua do povo, então para que o povo pudesse também examinar as Escrituras. E quando ele então começa a traduzir a Bíblia, o povo começa então a ler e aprender das Escrituras, e começa então seguir o que está lá dentro. Por isso que Martinho revolucionou, fez um marco revolucionário nesta lei, neste marco. Então através da fé também nós somos justificados. A ignorância ela se dissipa através da fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando o povo começou a ler as Escrituras, começou a aprender das Escrituras, a fé então, aquela ignorância que o povo tinha, aquele mau conhecimento, então começa a se esclarecer, e o povo começa então a adquirir um conhecimento que vem do alto céus, um conhecimento divino, e o Senhor começa a esclarecer muito mais para o povo. Vamos dar continuidade. Fé para buscar a santificação.
Ninguém pode dizer que não tem pecados, mas ao arrepender-se e confessar-se pecador, se torna alvo do perdão divino. Quando nós somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais ao erro. João Wesley foi influenciado pelo pensamento de Lutero e principalmente pelo seu entendimento do texto: o justo viverá pela fé. Quando João Wesley ouviu que o Lutero falou sobre isso e sua mente se abriu para saber que poderia ser salvo, logo seu coração se aqueceu, apaixonado por esta verdade. A partir de então sua vida foi transformada e levou esta mensagem a milhares de vidas. Mas João Wesley era um religioso há muito tempo e não entendia estas coisas. Então compreendeu que a religiosidade se tornou um empecilho para que a pessoa alcançasse a santificação. Passou a pregar que é possível santificar-se e através da fé. A religiosidade é transformada em uma vida de santidade. Aqui nós vimos no terceiro que então aí João Wesley, a qual é influenciado por Martinho Lutero, ele então começa também a estudar as escrituras, queridos. Nós nunca podemos dizer que não temos pecado, mas muitos que são religiosos, a religiosidade mata o conhecimento. Aquela pessoa que é muito religiosa, ela não abre a mente para o conhecimento, para poder estudar, e ela coloca na cabeça aquilo que ela está aprendendo, que ela está ouvindo, pelo fato da sua religiosidade. E nós temos que aprender a ler, aprender a examinar as escrituras para aprender. E João Wesley então começa a aprender e começa a adquirir sabedoria por Martinho Lutero, ensinar o que estava dentro das escrituras sagradas. Então João Wesley começa a espalhar também, mas ele era um homem religioso, ele não entendia daquilo, então ele começa a compreender, e quando ele começa a compreender, as ideias dele começam a se expandir. João Wesley então tem um novo conceito, uma nova visão do que era realmente a fé, do que era realmente ser perdoado, ser justificado através da fé, e não através de atos, sacrifícios, e é tudo através da fé. Então, queridos, muitas das vezes nós não podemos dizer que não temos pecados, quando nós realmente reconhecemos que somos pecadores, porque somos falhos, somos pecadores, mas quando nós reconhecemos através da fé, os nossos pecados são perdoados. E era o que João Wesley aprendeu. Então ele começa então a espalhar o que ele aprendeu dentro das escrituras, e isso só se tornou possível quando ele largou de lado a religiosidade. Então nós temos que deixar a religiosidade de lado e aprender a examinar, a estudar. E vamos dar continuidade então para a nossa conclusão. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santificação. Por isso devemos viver pela fé. Sem a fé não conseguimos ser justos diante de Deus, mas pela fé somos capacitados pelo Senhor. Assim como estes homens, Agostinho, Lutero e João Wesley, ajudaram a transformar vidas com seus ensinamentos baseados nesta fé, também podemos prosseguir em busca da verdadeira fé, para impactar o mundo com o poder de Deus. Pela fé somos justificados diante de Deus. Essa foi a nossa conclusão de hoje do nosso estudo, que tudo é através da fé. É através da fé que nós conseguimos vencer o pecado, é através da fé que nós adquirimos o perdão de Deus e viemos a nos manter firmes e fortes para que não viemos a pecar novamente. Porque quando nós temos fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, não se espera. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que através da fé nós adquirimos o perdão.
Então nós exercitamos a nossa fé sabendo que foi perdoado os nossos pecados, sabendo que nós fomos perdoados, que nós somos fortalecidos, é que nós vamos continuar caminhando para que não viemos a pecar novamente, porque nós já estamos exercitando a nossa fé, assim como João Wesley começou a se aquecer o seu coração, quando ele começou a aprender novamente, começou a aprender que pela fé ele é justificado. E que você possa também, através da fé, ser justificado, que através da sua fé os seus pecados possam ser perdoados, que através da sua fé você venha ser fortalecido por Deus, venha ser abençoado por Deus. E esse é o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar a todos. E novamente eu quero agradecer a todos por mais esse vídeo. Queridos, continue ajudando o canal, continue fazendo perguntas se for possível, alguma dúvida. Queridos, me ajudem, porque o canal também é de vocês. A palavra não é para mim, somente para mim, mas é para vocês também. E que Deus possa abençoar a todos vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém?